Novamente, uma ótima noite a todos, ok? O nosso estudo hoje é sobre Somos de Deus. Profundo, hein? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que nós somos de Deus? Tem gente que esquece, cheio de distrações, vidinha moderna, não é verdade? E aqui fica uma homenagem a Allan Kardec, que você vê que foi a partir de Allan Kardec que nós ampliamos a nossa consciência. Até então estava ali meio aprisionada. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É sair daqui e colocar algo em prática. Senão não vira sabedoria, fica aquele mundinho teórico, cheio de informações, mídias, Google, YouTube, sobrecarregado, nem dorme direito, mas não pratica, não é gente que faz. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer, pela prática. Senão viramos acadêmicos, senão o planeta Terra seria uma grande biblioteca, todo mundo estudando. Não, aqui é residência, lembra residência de médico? Viemos aqui para praticar, tem que sair e praticar, sair. Vocês me entendem quando eu falo sair? Ir para cima. Então vamos rogar para sair daqui com algo prático. Uma vez eu fiz uma palestra fora do país, todo mundo anotava. Aqui no Brasil, tem alguém anotando algo aí? Não. Por quê? Somos latinos. É para refletir. Porque muitas vezes surge uma ideia, não que veio daqui. Nós estamos aqui numa egrégora e de repente aquele moço tem uma ideia brilhante, essa moça capta, sem ela perceber, porque nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas, que são as nossas energias mentais, moduladas pela vontade, e de repente ela chega em casa e tem uma brilhante ideia que foi daquele rapaz. Nós estamos trocando, uma egrégora. Morou? Eu não vejo ninguém anotando. Na boa, hein? Na boa. E aí a gente desperdiça muitas oportunidades, lembretes. Enfim, pode até anotar no celular. Pintou uma ideia boa, não desperdiçam. Aproveitem, nesses momentos que nós estamos nos aproximando da regeneração, que qualquer tipo de desperdício, vou usar um termo aí que vem da Igreja Católica, é pecado. Qualquer tipo de desperdício. E o Brasil é campeão de desperdício cultural e outras coisas mais que eu vou me segurar aqui. Ok? Um país muito rico, desperdiçador. Mas vamos lá. Vamos rogar para tirar o máximo proveito e colocar algo em prática. Uma sugestão básica simples. Desenhe um sinaleiro e antes de dormir, para se lembrar, deixe em algum lugar visível, vermelho. Significa o que eu tenho que parar de fazer que não agrega mais valor. Tudo está absorvendo o tempo. E o tempo é a substância da vida. O tempo é a substância da vida. O que tem de gente querendo entrar aqui e não vai conseguir entrar, talvez, não sei. É muita gente, não é verdade? E nós estamos aí de bobeira, desperdiçando. Não, morou? Então, vermelho, o que eu tenho que parar de fazer que não agrega mais valor? Amarelo, que eu tenho que ficar esperto, alerta, porque vem muitos sinais. Nós estamos acessando células e altas percepções, pintam sincronicidades o tempo todo. Vocês me entendem? De repente, algo, fala uma coisa, a outra pessoa repete, a outra fala, peraí, tem a ver comigo. Era para eu estar numa festinha de aniversário em São Paulo, lá da minha filha, veio a intuição de não pegar a estrada batata. E aí eu segui minha intuição. Minha esposa teve um problema, não ia ser fácil. Em suma, graças a Deus eu não fui. A gente tem pensado... Oi? Preto, alguém aqui, por favor? Na rua ali do Monteiro Lobato, está na frente de uma garagem. Perdão. Talvez não esteja aqui. Acho que não está aqui. Tá, então precisa... Não, perfeito. Perfeito. Então, olha, e o verde, o que eu tenho que passar a fazer? Ok? Que eu não faço. As mudanças são tão grandes, e um dia hoje equivale aí na época do meu bisavô. Um dia. Equivale no mínimo a 8 meses, tais o número de mudanças. E uma boa parte nós não estamos nem conseguindo acompanhar. Então vamos lá. Nós vamos estudar. Eu vou pegar um trecho do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que ele mandou para o Chico Xavier no início da década de 50, 1951, chama Somos de Deus, o item, o capítulo 84. Emmanuel, ele reencarnou várias vezes, Padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, enfim, ele esteve aqui no Brasil só para aprender o português. Então o português dele é nobre. Se nós queremos ir para a quarta dimensão, nosso lar, parte fina do umbral, hein? Quarta dimensão.
Tem o médio e tem o pesado, umbral. Estou falando fino. O nosso lar, lá eles falam português mais evoluído. E muitas vezes, centro espírita, o pessoal fala, olha, leva um vocabulário popular. Não. Lógico, eu vou traduzir, vou facilitar, mas a gente tem que ir atrás, nós temos que melhorar. Viemos aqui para melhorar. Viemos aqui para melhorar. Não tem sentido eu chegar aqui com o meu português e sair com o mesmo. Eu tenho que evoluir. E Emmanuel trabalha bem um português mais enriquecido. Então vamos lá. Está lá, eu vou ler o texto e vou trazendo uma linguagem em cima disso. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam, faz lembrar de eletromagnetismo, mas magnetismo, aos círculos menos elevados da vida, às quais ainda pertencemos. Reparam bem, na realidade, nessas últimas 170 reencarnações, que é uma média que nós tivemos, nós pisamos muito na bola por ingenuidade, ignorância, e aí em cima, a misericórdia divina traz em doses homeopáticas. Não poderia trazer numa pancada, porque nós não temos psicológico para isso. Então vem em doses homeopáticas e vem diminuída essa dívida. Olha só a misericórdia divina. Ainda bem que vem diminuída. Então, vejam bem, como vem em doses homeopáticas, numa reencarnação eu não resolvo tudo. Então, tem muitas pendências minhas, que eu pisei na bola, gerei inimigos. Isso está escondidinho no meu inconsciente. Então, não é fácil a gente se desligar, ter essa paz plena que todos nós almejamos. Tudo bem? A linguagem está legal ou não? Então, está lá escondidinho muitos resquícios que devagarinho virão, ok? Nós sabemos o que devemos fazer para melhorar a nossa caderneta de poupança divina, crédito e débito. Nós sabemos. Investir em caridade. Eu vou repetir. Investir em caridade. Isso ajuda a amenizar. E a gente tem que aproveitar que o Espiritismo traz no bojo um mecanismo que nos leva para a caridade. Fantástico. Outras religiões têm dificuldades nessa área. Então, olha, não é fácil desvencilhar. Nós estamos aqui nos esforçando para se tornar luz, frequência elevada da nossa energia mental, mas não é fácil, que nós temos laço. E ao dormir, muitas vezes, quem não se prepara, quem não faz aí a prece de Caritas, acaba se reunindo com esses amiguinhos, as baladinhas, que enfim, em vidas anteriores, só Deus sabe o que nós fizemos. Né? É bom nem saber. E aí vem, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação de Deus, da paternidade. São bebidas, esse jantarzinho, na boa, por favor, não estou querendo dar uma aí de extremista, né? Mas bebeu, o médium, meu Deus, o médium bebeu babau. Sabe aqueles jantarzinhos sociais? O pessoal bebe ali para ficar um pouquinho alegre, aquela coisa toda. E ao dormir, se soubesse para onde essa turminha vai, cara, de vez em quando eu me desobro, eu vejo, ingenuidade. E ali estão colocando chips, tem muita gente aí se sente esquisita e não sabe por quê. Isso em todo lugar. Eu conheci lá aquela cervejaria lá em Munique, HB, que é a mais antiga, 24 horas, aquelas musiquinhas lá. Falei, cara, que país é esse de primeiro mundo? Por isso que o índice de suicídio, muitas vezes suicídios são aí subjugações também, né? A pessoa não tem forças para resistir, ainda mais o europeu, enfim. Então, vejam bem, 1000 obstáculos. Me faz lembrar os espanhóis que eles trazem na cultura. Se você não está bem, irmão, tem algo entre você e Deus. Eu vou repetir. Você não está legal? Tem algo, sim, entre você e Deus. Morou? Então tem que ir atrás para remover. Tem que ir atrás, tem que se esforçar. Essa geração nova quer apertar um botãozinho, quer que a inteligência artificial fale, ó, benzão, vem cá, pá, 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 pá. O bem só está presente onde tem esforço. O bem só está presente onde tem esforço. Ok? Então, se cuidem, muito cuidado com essa mistura. Excesso de facilidades traz uma série de problemas. A consciência pesada nos afasta de Deus. Por isso, eu costumo dizer que isso me ajuda muito. Costumo dizer que eu nunca errei. Eu nunca errei. Aí todo mundo fala, pô, esse cara, qual é a dele? Não, sabe por quê? Eu transformo o meu erro em aprendizagens
curas e libertações. Eu ressignifico. Se eu vim aqui para aprender, é na certa que eu vou errar, que eu não chamo de erro, eu chamo de aprendizagens, curas e libertações. Ok? Estamos numa escola, hospital e prisão funcionando simultaneamente. Então, tudo eu converto. E com isso eu passei a me amar de verdade. Não excessivamente, porque pode virar egocentrismo. Mas passei a me amar, a me auto-perdoar. Porque senão como que é conseguir perdoar as pessoas que eu preciso perdoar se eu não consigo me auto-perdoar? Estamos numa escola, hospital e prisão, então estamos aqui para aprender a se curar e se libertar. E mais nada. Isso não mais nada. É muito, cara, é muito. Tá? Então, muito cuidado com as distrações. E a consciência pesada nos afasta de Deus. Nos afasta. Por isso que a dica é aproveitar oportunidades, corrigir, pedir desculpas, vencer tudo aquilo que nos amarra, que nos aprisiona. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. São falas do Emmanuel. Quando for a minha fala, eu dou uma destacadinha diferente. Eu estou aqui traduzindo. Olha, cega, a gente não percebe. O orgulho faz a gente distorcer as nossas percepções. Você sabe por quê? Ele não dá muito moral para a parte interna, o eu interno, o sentimento, o orgulhoso. Ele se preocupa demais com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Os pais, os parentes, a sociedade. Então ele não vive a vidinha dele. É vidinha, não adianta que ele fale, é uma vidona. Não é. O orgulhoso tem uma vidinha. Primeiro, se ele distorce a realidade, como que ele vai tomar decisões corretas? Eu, para tomar uma decisão correta, eu tenho que ter as realidades em mãos. Então, o orgulhoso, ele coloca as competências de inteligência na direção errada e não vive a sua vida. Entrou aqui para viver a vida dele, brigou lá na erraticidade, furou a fila não dá, mas tem uma fila enorme. Eu estou imaginando ali aquela conversinha de latinos, sabe? Dá para entender? E entrou na vida e chega aqui e fica vivendo a vida da sociedade. Fica vivendo a vida da sociedade, cara. Não sabe quem é, não se autoconhece. E vive... O que os outros vão pensar no meu respeito? Fiquem tranquilos que 3 minutos depois da morte, porque desencarne são poucos que desencarnam. O desencarne é aquele que, mais evoluído, ele flui, ele entende. O que morre fica ali ao redor, sem perceber que morreu. Então, fiquem tranquilos que em 3, 4 minutos todo mundo vai estar tocando a vidinha moderna, cheia de atividades, e você já caiu no esquecimento. Não vale a pena viver a vida dos outros. Ok? Nós só temos... Opa, isso acontece. Exatamente, a minha energia mental é muito intensa, estou brincando, mas, em suma, é muito interessante a gente... Nós só temos hoje que ser melhor do que nós fomos ontem e amanhã melhor do que nós somos hoje. Tem gente que passa a vida se comparando. Não tem problema. Isso, que é que eu... Será que foi certo? Legal. Aí, agora sim. Olha, apitou. Aí, fechou. Tranquilo. Ainda bem que nós temos plano B, plano C, plano D. Então, olha, temos que tomar cuidado. Todos nós temos um pouco de orgulho. Temos que trabalhar essas questões. E, desculpa, o egoísmo encarcera o coração. Por quê? Olha só, coração é amor, é sentimento, está ali próximo do chakra, o chakra cardíaco, mas, em suma, para eu amar, tem que ter alguém do outro lado para ocorrer uma reciprocidade, uma troca, senão não tem amor. Ninguém conseguiu definir ainda o que é o amor, nós só vamos definir na 6ª dimensão, nós estamos na 3ª. Então vamos devagar com a tosse, morou? Então, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Então tem que ter algo, tem que ter um animal, tem que ter uma planta, algo que tem vida. Uma vez lá na região de Ribeirão Preto, eu vi uma picape, um som sertanejo universitário, e estava escrito um adesivo enorme. Nunca mais esqueci. Minha esposa, sim. Meu cachorro, talvez. Mas a minha picape, jamais. Então você imaginava esse camarada alisando a picape no final de semana. Amar coisas que não têm vida, cara. Precisa tomar cuidado. Tem muita gente achando que é amor. São os tais os egoístas. Morrem sozinhos no asilo. Morrem sozinhos no asilo. Vocês já visitaram asilo para adotar um velhinho? A minha esposa não me leva mais porque eu peguei muito no pé de um. Eu falei, mas, meu senhor,
como o senhor conseguiu ficar sozinho? Com todo esse poder que o senhor tinha. Nunca mais ela me levou, porque eu acho que esse dia eu peguei no pé demais, com muito respeito. Mas, em suma, morre sozinho. Morre sozinho. Ele não desencarna, ele morre, porque ele está apegado. O apego leva ao medo, o medo leva ao estresse. Por isso que os tibetanos são educados para não ter apego. Vocês acham que eles são tontos? Perto dos europeus americanos? Eles olham para todo mundo, as crianças, diferentemente da China, não quero entrar aqui em geopolítica, nem política, mas eles olham para todo mundo e falam, olha, eu olho para essa moça e falo, desejo que ela seja feliz, mentalmente. Catarine, que é amiga nossa, desejo que você seja feliz mentalmente. Desejo que essa moça loira seja feliz. Eles vão, experimenta fazer isso num shopping, principalmente domingo, tem muita gente vazia, eles bebem muito no sábado, geralmente, tá? E aí vem o tal do bode, que era uma gíria da década de 70, eles ficam ali naquele deprê, né? Porque vem, a felicidade artificial provoca depressão, depressão não, tristeza artificial, é tudo artificial, é tudo artificial. Então experimenta entrar e vai falando, vocês vão estar fazendo uma caridade. Assim, eu desejo que seja feliz, eu desejo que toda essa turminha aqui seja feliz. Trazer uma criança tibetana é uma graça. Pega as nossas crianças aí, eu não vou entrar nessa área, tudo bem, eu estou me segurando. Eu desejo que essa turma seja feliz, essa turma seja feliz, todos vocês sejam felizes. Meu departamento de desejo vibra, a minha energia mental, a frequência se eleva. Para quem estudou aí, lembra, ondas senoidais, máximo, seno de ômega T, não quero complicar a física, hein? Varia senoidalmente, nós estamos gerando energias similares à de rádio, de celular, numa determinada frequência. Se você começar a desejar que todo mundo seja feliz, fantástico, é uma caridade. Mas não, a gente só fica pensando em nós, eu. Então, olha, encarcera o coração. E o coração fica ali de enfeite, né? Lógico, ele está mandando sangue, mas espiritualmente. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito. Buscando, esse buscando aqui eu destaquei porque me chama a atenção, buscando afastar-nos da realidade. Peraí, quem criou a vaidade, então, queria que a gente se afastasse da realidade. A vaidade não é do bem, ela é da ausência do bem. Morou? Ela não vem das dimensões superiores, vem de outras dimensões. Então a gente vê em Brasília, em todo lugar, muita vaidade. Bom, não vou entrar nessa área, estou me segurando. Morou, tem que tomar cuidado, inversão de valores, tem que ficar esperto, está previsto em Apocalipse. Olha, para ter discernimento nos dias atuais, lembra, diabolos em grego é gerar confusão, é confundir. Então nós estamos sendo confundidos, tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. Jesus não tinha nem travesseiro para encostar a cabeça, cara. Nós não estamos cheios de graça? Não tinha nem travesseiro. Tem gente que não agradece o travesseiro. Alguém agradeceu o travesseiro? Puxa, travesseiro gostoso. Alguém agradeceu? Esse moço, parabéns. Olha, parabéns. Temos que agradecer. O agradecimento alinha os chakras. Aí a nossa energia mental se eleva, uma frequência elevada, a gente entra numa egrégora de Jesus, dos emissários de Jesus. Aí a gente se sente bem. Depende de nós, não depende de ninguém, cara, de nós, do nosso esforço. O bem só está presente onde tem esforço. Ambição é um desejo forte. O departamento de desejo, sabe, forte. Mas, infelizmente, quando é inferior, precipita-nos em abismo, porque a frequência cai. Aí você entra na egrégora do mal. Então tem que tomar muito cuidado. É para profissionais caírem ali. Os irmãos, quando vão, eles vão bem preparados para resgatar. Tem gente que não está nem aí com a peteca, mano. Então tem que tomar muito cuidado. Você vê que Emmanuel, num texto, ele cutuca muito a gente. Hein? Então nós temos que vigiar o quê? Departamento de desejo, departamento de imaginação, de memória, de inteligência, ficar ali de olho, e ficar de olho na vontade, que é a chefia, é a gerente, que gerencia todos esses departamentos mentais. E investir nas 8 riquezas. Todos nós podemos nos tornar riquíssimos nas 8 riquezas. Quais são? Então vamos lá. A riqueza do status, que é conquistada com respeito, admiração
e confiança. Primeiro, respeito, confiança e admiração no meio. Então é importante, pede para alguém aí, um terceiro, pesquisar que nota dão para você a nível de credibilidade, a nível de respeito, de admiração. Ali você vai ver o quanto você é rico. Tem gente que não pode sair na rua hoje no Brasil que é ofendido com voz alta, vocês sabem muito bem. Tá? Perderam, a nível municipal, eu estou numa cidade pequena lá que um prefeito não pode sair numa cidade pequena, pequenininha, não imagine. Então vai ter que mudar de cidade, enfim. Morou? São pessoas que não se tocam. Riqueza do status. Qual a outra riqueza? Saúde física. Eu conheço um empresário, cara, que ele focou demais em ganhar dinheiro, perdeu saúde, está com os dias contados, e ele se empobreceu em todas essas riquezas que eu vou falar aqui nas 8. E aí eu falei para ele, fica tranquilo que o senhor vai ter uma outra vida. E ele não acredita em outras vidas. Aí complicou. Mas eu falei para ele, o senhor se preparou, agora na próxima vida o senhor investe nas outras 7 riquezas. Nós temos que equilibrar. Tudo bem? A riqueza, nós temos a riqueza da saúde física. Tudo bem? Olha, saúde mental tem relação com a capacidade de se adaptar às mudanças que vêm de tempos em tempos. Capacidade. A cura está na adaptação. Ok? Então, eu estou na terceira riqueza. Tem hora que eu perco a contagem de tantas riquezas. Nós estamos aqui no meio de uma abundância. Né? Riqueza, portanto, mental. Morou? Olha aí. Quarta riqueza, do tempo. Substância da vida, segundo Benjamin Franklin. Aproveitar de uma forma eficaz para provocar o bem, considerando que nós somos grandes devedores. Não tem vítimas aqui no planeta Terra. Todos nós somos devedores. Então tem que aproveitar bem o tempo, planejar bem o dia, de tal forma ser útil. Lembra lá do Traje a Rigor? Inúteis! Eles pegaram na veia. Nós somos todos inúteis. Falei, como isso? Eu tive o prazer de conhecer o Roger. Falei, pô, cara, parabéns, cara. Porque ele cutucou. E muita gente até hoje não percebeu. Inúteis! Então aí, de bobeira, de bobeira. Quarta riqueza, riqueza do pensar. Tem gente que tem preguiça de pensar. Cara, foi dada a riqueza do pensar. Quanto mais você se aprofunda em pensar, melhora o seu discernimento, você se torna mais criativo, não toma atitudes impensadas, é redundante, mas é isso. Vocês estão somando aí as riquezas? A sexta, já? A riqueza financeira. Tudo bem que eu... Não, já comentei da financeira. A financeira, ela é perigosa. Ela é perigosa. Eu sei que as escolas, a sociedade, minha avó fala, ó, seja alguém, meu neto, meu filho. O que era ser alguém para ela? Ela está bem intencionada. De alguma forma, ela ter uma estabilidade financeira, se enriquecer. Né? Agora, a riqueza acima de um ponto. Bom, primeiro que aumenta as responsabilidades, o que você vai fazer com o dinheiro. Ok? Aumenta muito as responsabilidades. Segundo, o risco de você se perder é enorme, é uma das grandes provações, mais do que a escassez, se perder em alguns pecados capitais. Avareza e luxúria. O risco é grande, cara, é grande. Não é para qualquer um. Então, eu admiro o Amador Aguiar, que andava sem meia, um fusquinha lá em Osasco. Tive o prazer de conhecer um garçom que trabalhou com ele há anos. E o garçom, certa vez, encostou no Amador Aguiar. Amador Aguiar, para quem não sabe, fundou Bradesco. Ele começou como office boy, montou Bradesco com 54 anos. Começou o Bradesco com 54 anos. Começou o Bradesco com 54 anos. Tem gente se aposentando com 54, um absurdo. E aí esse garçom falou, doutor Amador, o que o senhor vai comer hoje no almoço? Porque ele não parava, ele trabalhava durante o almoço. Ele falou, ó, repete o prato de ontem. Mas, doutor Amador, o senhor comeu arroz com vegetal. Eu nem vou lembrar o vegetal. O senhor comeu arroz com vegetal. Pois é, repita. Então, mas é o 14º dia, o senhor está comendo esse arroz com um determinado vegetal. Ele repetiu uma simplicidade danada. Ele não se perdeu nos pecados capitais, que são manjados, hein? Os 7 pecados capitais. São divulgados, tal, mas as pessoas se perdem. É fácil levar, manipular. É a coisa mais fácil que tem manipular. Então,
eu tô devendo algumas riquezas para vocês. A riqueza espiritual, que tem a ver com o amor e a caridade. Completei os 8. Será que eu não esqueci de nenhuma aqui? Tá? Eu precisaria anotar, porque aí fica mais fácil eu anotando. Então, a riqueza espiritual. Qual que nós levamos para a eternidade? Ou melhor, qual nós deixamos aqui? Qual que nós deixamos aqui? A financeira e a saúde física. O restante a gente leva tudo para a eternidade. Então, o hiperfoco deve ser nessas 6 outras riquezas. Essas 2 outras riquezas são importantes. Saúde física, o que nos banca aqui. Saúde financeira também. Se não tivesse dinheiro, nós não estaríamos aqui. Mas, o famoso mas, devemos hiperfocar nessas 6 outras riquezas. Ok? Vocês guardaram bem? Depois a gente repete se for o caso. Tudo bem? Olha, ok? Invistam, sejam grandes investidores, sejam ousados. Não fica dando moral aí para essa conversinha, essas manipulações, sociedade e tudo mais. Chegou a hora da gente se posicionar. Chegou a hora de se posicionar. Fala, eu penso assim, moro? Mas não é fácil. A revolta forma tempestades de ódio sobre nossas cabeças. E aí, lógico, a frequência cai, você atrai espíritos revoltosos, e aí você potencializa isso. E muita gente perde a cabeça, quer dizer, não entrou na vida preparado. Né? É muito, muito comum as pessoas perderem a boa no trânsito. Eu perguntei para um amigo que quase perdeu a boa, e hoje o mundo está muito perigoso, as pessoas estão com os copos cheios. Falei, você tem que entrar no dia com protocolo de segurança. Você está no planeta de prova e expiação, está aqui no interior, aparentemente tranquilo, mas o nada pode ter problemas. Tem que entrar preparado, porque o mundo é dos preparados. Protocolo de segurança, eu gosto de sempre pensar, São Miguel Arcanjo na frente, São Miguel Arcanjo atrás, São Miguel Arcanjo, hein? Tá, pesquisem quem foi, não vai dar tempo da gente falar. São Miguel Arcanjo em cima, na frente, lateral direita, esquerda, embaixo e atrás. É um protocolo de segurança. Ou pedir, se eu estou com Jesus, Jesus me acompanhando, cada um na sua, não importa a religião, morou, mas não saiam sem protocolos de segurança. Não saiam. É muito, e vai ficar mais perigoso, não estou querendo assustar. Porque vai ter uma separação do joio e do trigo, só vão ficar quem é do bem consistente, aqueles que acham que são do bem, os teóricos. Na boa, vamos usar um termo aí da década de 70, vão dançar sem música. Na boa, na boa. E não é o fim do mundo, né? Vão ter outras oportunidades. Olha, então, muito cuidado esse autocontrole. Mas para ter autocontrole, eu preciso me autoconhecer. Poucas pessoas investem em autoconhecimento. Poucas pessoas, infelizmente. Ansiedade mata 5 vezes mais do que o cigarro. Certa vez o médico da casa, o doutor Bezerra, virou para mim e falou, filho, cuidado com a ansiedade, porque você gera um redemoinho e a ausência do bem penetra. Ansiedade é excesso de futuro, é medo, tem a ver com apego. Então teve medo, teve apego, gera estresse, gera tudo. Excesso de futuro. Só tem vida no presente, cara. E as pessoas, tem muita gente vivendo demais o futuro, por isso estão desequilibrados. Quando não, passado, excesso, depressão, excesso de passado. E acaba. Temos que remoer o passado, ressignificar, temos que planejar o futuro, mas menos. Tem uma jogada aqui, uma consciência coletiva, no Brasil, por ser pátria do evangelho, e que está levando toda, posso usar um termo pesado, parece uma manada, não parece que são seres humanos. Aqui no interior, pô, cidade, eu vou pegar uma cidade pequenininha aí, pega qualquer cidade pequena, Agudos, Pederneiras, as pessoas ansiosas. Eu paro, geralmente eu entro no supermercado, eu viro para a moça e falo, olha, sem pressa. Mas como? Eu tive que passar na hora do almoço e sem ninguém atrás, eu falei, moça, pode ir mais devagar, por favor. Eu estou ficando ansioso de ver esse teu ritmo. Não tinha ninguém na fila ali do pão no Max Confiança. Ninguém. E ela, calma. Não é por mero acaso que o Brasil foi apontado como o país mais ansioso do mundo. Do mundo, cara. Não era para ser. Não era para ser. O país mais ansioso. O que está rolando, gente? Então nós temos que contribuir aí, amenizar. Não vai levar a nada. Eu vou repetir. Mata 5 vezes mais do que o cigarro. Muita gente vai morrer por ansiedade. São escolhas, a gente tem que respeitar, são escolhas, são opções. Né?
E julgamos, são velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular, portanto, um preconceito que vem aí de vários séculos, e a convenção humana. Portanto, é a sociedade determinando para onde eu vou. Eu falo, peraí, aqui não, meu. Não. Tem que se posicionar. Eu tenho, graças a Deus, me posicionado. Levei muito tempo, mas tem que se posicionar. Tá? Esses velhos entrando na mesma batida, todo mundo parecido. Você vai para qualquer lugar, todo mundo parecido. Não é estranho? Não adiantou, então, cada um ter uma impressão digital? Para quê? Diferente? Nós somos semelhantes, mas diferentes. Mas para que, então, ter tudo? Se nós estamos aí agindo todo mundo igualzinho, como se tivesse um comando, estranho, hein? Não é estranho? Isso está em Apocalipse. Apocalipse de João. A maioria, isso aqui é fala de um professor, amigo, lá da Universidade Unipaz, Psicologia Transpessoal. 98% da população da Terra não sabe o que está fazendo aqui. Merece um minuto de silêncio, não merece? Cara, baita do investimento em inteligência. Tem uma estrutura aqui, tem uma microempresa junto conosco, anjo da guarda, amigo, parentes, tudo aqui nos ajudando. E tem aí muitas vezes grandes empresas de espíritos nos ajudando. Não sabe qual é a missão, nunca escreveu os valores da sua vida. Então esquece, não acompanha, não faz uma autoavaliação, não volta para o seu departamento eu. Quem daqui escreveu a sua missão de vida? Essa moça, parabéns. Aquela outra moça, eu também. Aquele outro moço, olha, poucos, dá uma olhada enquanto nós estamos aqui, 4 pessoas. A razão de ser, por que nós estamos aqui? Eu gosto de lembrar da missão da Disney, fazer as pessoas felizes. Chique, né? Legal, né? Simples. Escrevam, porque vocês estão aqui, pesquisem. Hoje tem YouTube, Google, psicólogos a dar com pau. Clínica, descubram qual é a de vocês. Como tem gente infeliz aí, mercenários, só trabalhando por dinheiro. Uma vez eu filmei uma fábrica em São Paulo na segunda-feira, eu falei, meu Deus do céu, para. Parecia que estava indo no enterro do norte da Europa. Imagina o enterro do norte da Europa. Se um baile do norte da Europa é uma tristeza, um baile. Quem pegou um bailinho aí no país, parecia que eu estava no enterro, enfim. Imagina. E na sexta-feira, uma felicidade, cara. Falei, como tem gente fora do lugar e quer ser feliz, porque está preocupado com o cargo, com esse tal do status, que não é a riqueza do status que eu falei. Não fazem o que amam, fazem o que o papai quer, o que a mamãe quer, o que o papai quer, o que a mãe... Fim de carreira, irmão. Depois vai pagar caro. Tantas vocações escondidas, talento aí. Olha, ok? Então, olha, cuidem bem disso, ainda dá tempo, hoje é o primeiro dia dos restos das nossas vidas. Experimente olhar todo mundo como se fossem crianças. Isso me ajudou muito, porque quando eu olhei para os meus pais como se fossem crianças, ali eu entendi que eles não podiam entregar para mim coisas que eles não receberam. Isso me ajudou muito, viu? Eu não acho que é a minha energia mental, viu? Eu vou evitar de pôr a mão. Voltou. Olha, você viu que eu diminui a frequência? Então, olha, eu não conheço vocês e olhar para essa moça, mas, enfim, os problemas que nós temos têm a ver com os nossos pais. Bem intencionados, por favor. Eles não conseguem entregar o que eles não têm. E depois que eu fiz um exercício imaginando meu pai e minha mãe como criança, eu falei, cara, se eu tivesse um lugar deles, talvez eu teria feito pior. Mas me ajudou a compreender, porque ninguém entrega o que não pode. Está todo mundo dando o máximo. Eu passei a compreender meus pais e resolver alguns problemas, porque eu estava honrando problemas que não eram meus. Eu estava vivendo a vida de outras pessoas, dos meus pais, cara. Eu não estava feliz. Aí até que eu compreendi, falei, opa, para, eu tenho que descobrir quem é esse cara aqui. Eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe, com o maior respeito, trouxe muitas coisas boas deles, mas não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Agora tem sentido. Aí, morou? Eu pensei na minha sogra, você vê que...
Não, então eu vou voltar para cá, que eu pensei na minha esposa. Tô brincando. Então, olha, olhem para os vossos pais e compreendam que eles deram o máximo. Ok? E reflitam que os vossos filhos estão carregando alguns problemas que não são deles. Quando todo o patrimônio material que nos circunda, tudo, isso aqui é a fala aqui agora do Emmanuel, tá? Os comentários, tá? É uma tradução minha, mas abre a mente para várias traduções, hein? Olha, aqui está em Emmanuel. Quando todo o patrimônio material, tudo que nós estamos vendo de material ao nosso redor, representa todo o patrimônio, empréstimo de forças, energias e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Quando a gente investe no autoconhecimento, eu estou para dizer que a nossa missão principal é se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece plenamente, a gente consegue perceber as sutilezas do nosso mundo interno e do mundo externo. Olha que interessante. E, consequentemente, a gente consegue harmonizar as relações, considerando que a cura está nas relações. E se imunizar, palavra-chave, imunizar perante influências. Lógico, eu passei a me conhecer, falei, opa, isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence, com a graça de Jesus, de Deus. Invisto em autoconhecimento. Como as mulheres saudáveis do passado, elas escreviam diários. Aquilo, fantástico. Eram muito mais equilibradas. Escrevam. Qual é o problema? Pegar num lápis, uma caneta. Será que eu tenho que ficar digitando? Não. Vai para o analógico também. Qual é o problema? Pega lá um cadernão, relata o que você está sentindo. De vez em quando você dá uma olhada e fala, cara, eu não acredito que eu pensei um dia isso, que eu fiz um dia isso. É muito legal. Investir em autoconhecimento. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam o tempo todo alertando, nós que não aproveitamos. Não temos tempo, ficamos ali descarregando o celular, ficamos limpando tantas mídias sociais que eu estou aprendendo a cair fora. Então, olha, esta vem do Rudolf Steiner. Eu estou saindo um pouquinho fora do Emmanuel. Esse camarada foi filósofo, artista, escritor, esoterista, e ele criou antroposofia. Da Croácia, esse camarada. Olha o que ele escreveu. O conhecimento verdadeiro de si próprio, lembra? Buscar a verdade para se libertar. Buscar a verdade. Você busca essa verdade dentro do... Quem sou eu? Eu gosto de perguntar isso para algum. Quem que é você? Não, eu trabalho ali. Não. Quem é você, irmão? Tem que responder isso, né? Em bom tom. O conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Eu falei, cara, esse cara veio de capela, não é possível. Macron, olha, há muito tempo atrás me traz uma frase dessa. Vamos entender. Se joga na mão de judeus, eles ficam 2 meses discutindo essa frase. Eles estudam. Nós geralmente só lemos, a gente lê. Saiu daqui, apaga. Olha o que ele quis dizer. Pelo menos uma interpretação. Olha bem, eu destaquei, só é dado, portanto é dado, é meritocracia, não vai ser o papai, não vai ser o Estado, não vai ser moro, ninguém vai dar isso para você, bonitão, ou bonitona, com maior respeito. Moro? É meritocracia. Quando você consegue desenvolver o amor junto ao próximo, independente de ser inimigo, amigo, significa o quê? Que você atingiu uma porcentagem alta das virtudes cristãs, que é o amor ao próximo. Se você atingiu essas virtudes, significa que não tem obsessores te atrapalhando, te confundindo. Eu adoraria estar aqui 100%, mas não sei quem me acompanha. E esse alguém não pode ser tirado de repente, senão eu me desequilibro. Continua aí, viu, obsessor? Não sei se eu estou conseguindo passar uma linguagem. Tudo bem? Então, quando eu consigo me purificar, que aí eu consigo ser afetuoso, aí sim é nos dado a possibilidade de se autoconhecer. Significa que não tem nenhum obsessor nos acompanhando. Que é o caso do Santo Agostinho. É o caso do Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Se a gente não consegue amar
o próximo, significa, esse é um dos itens, significa um bocado. Aí tem alguma coisa errada, não com o outro, conosco. Não é fácil compreender isso. Nós já estamos há mais de 2000 anos. Jesus já passou isso em várias linguagens naquela época. Tomara a Deus a gente não continue mais 2000 anos para entender a fala de Jesus. Na maioria das vezes, demoramos no sombrio cárcere, prisão, da separação, distraídos, enganados. Como tem distrações. Calcule em quanto tempo nós estamos deixando aí. Eu lembro o Jaime Lerner, em Curitiba, ele fala, o paulistano deixa 9 anos da vidinha dele no trânsito. Aquilo balançou. Lembra o Jaime Lerner, prefeito de Curitiba? Hoje, quanto tempo nós estamos deixando em coisas que não agregam valor? Tem que prestar atenção, hein? E isso aí é uma das distrações. Contudo, olha a fala do Emmanuel, a vida continua segura e forte. Segura e forte. A vida, semeando luz e oportunidades para que não nos faltem os frutos da experiência. Vocês faltaram na aula de matemática, porque faltou uma riqueza. Eu estou olhando para vocês porque vocês estão me ajudando aqui, estou brincando. Foram 7 riquezas. Eu esqueci de comentar a riqueza do problema. Problema. Eu tenho enrosco aqui no L. Problema. A riqueza do problema, ela é maravilhosa. Ela que faz a gente se desenvolver nas inteligências, em todas as inteligências. Se não fossem os problemas, nós não estaríamos se desenvolvendo na inteligência. Quando eu fico uma semana sem problemas, eu peço para minha esposa, alguém me cutucar, fala, tem alguma coisa errada. Ou eu já mudei de plano, não estou sabendo, enfim, no plano espiritual, porque faz parte da vida. Agora, qual é a grande jogada? É aplicar os famosos as. Surgiu ameaça. Aceita. Aceita, tenha coragem, seja homem, seja mulher. Seja mulher. Sejam como as mulheres africanas, as líderes africanas, são apaixonados por aquelas mulheres. Teresa Cachimbo-Moto, Angelique Namaica, a da Silva lá na Nigéria. Oh, mulheres fortíssimas. Aceita. Surgiu ameaça, aceita. E depois, altera para a oportunidade. Se existe ameaça, tem oportunidade. É o mundo bivalente. Não existe ameaça se não tiver oportunidade. O rapazinho que inventou lá o Google foi a ameaça interna na vidinha dele. Então nós temos que converter, alterar para oportunidades. E depois agradecer. Não é verdade? Olha, vários as. E amar a vida, porque ela vai jogando problemas maravilhosos para a gente converter. Eu tenho um amigo que em tudo ele olha, ele desenvolve oportunidades. E se ele entrasse aqui, ele geraria umas 5 ou 7 oportunidades brincando. Porque ele tem um olhar para oportunidades. Mas, de repente, nós puxamos nossos pais, a escolinha brasileira, enfim, de professores ali, muitas vezes, por fora, totalmente despreparados, enfim, né? Não estou dizendo que, não estou generalizando, hein? E, de repente, nós não temos a cabeça para gerar oportunidades. Então, essa riqueza dos problemas. Aí eu completo, eu sabia que está faltando uma riqueza. Temos que agradecer os problemas até a gente enxergar a oportunidade. Enquanto a gente não enxerga, ele volta, muda o cenário, muda os personagens, mas ele volta, porque Deus não falha na escola, na cura, na libertação. Quando eu falo cura, eliminar nossos defeitos, curar a nossa alma, se libertar de ingenuidades, ignorância, prisão mental. Ignorância, ingenuidade, medos exagerados, obsessores. Morou? Nós estamos aqui para isso. E é muito. Aprender, se curar e se libertar. Não inventem modas. Não inventem modas. Bastam essas 3 instituições. Foquem nisso. Contudo, a vida continua firme. Olha, seguro e forte. Semeando, olha, plantando luz, que é frequência elevada. A luz é uma frequência elevadíssima. A escuridão não existe, é a ausência de luz. Né? E oportunidade para que não nos falte os frutos da experiência. Pouco a pouco, eu vou dar uma acelerada, a não ser que alguém segure aquele relógio. Dá para desligar o relógio? Não. Porque o computador se desliga, estou brincando. Pouco a pouco, o trabalho e a dor. A dor é um grande agente de transformação. A enfermidade, a morte. Estava conversando com um professor lá de Curitiba, ele passou por uma experiência de quase morte.
Ele ficou ali 10 dias e foi para o plano espiritual. O bichinho, então, eu falo bichinho, é um termo nordestino, com o maior respeito. Até então ele falou para mim, olha, eu era muito prepotente, né, sabe, doutor de universidade, aquela coisa toda. Mas voltou tão humilde. Falei, cara, voltou tão humilde. Me fez lembrar ele aqui, olha. O trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, que não foi é uma experiência de quase morte. Ele extremamente materialista, agora ele está se voltando. Interessante, né? Falei, pô, mas era pra você ficar feliz. Demonstrou que tem vida após a morte. Tem vida após a morte. Não existe a morte. Nós já morremos aí, ou melhor, desencarnamos, morremos 170 vezes, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. É um mecanismo muito inteligente de Deus e que faz a gente progredir. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Quando eu falo companheiro, esses problemas, dores, as pessoas, a cura está em tudo isso, a cura, a aprendizagem e a libertação. Porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E é importante guardar isso, porque vai ter uma pressão, muita gente vai achar que não é de Deus. Mas Deus vai nos testar, eu vou usar um termo aqui, consistentemente, já usei ele, fortemente, para ver quem realmente tem fé. É uma separação joio do trigo extremamente inteligente, em vários cantos do planeta, principalmente aqui no mundo ocidental. E tudo que está acontecendo está nos conformes. Eu vou contar uma historinha rápida, até comentei para o Alessandro aqui antes de começar. Quando você pega ali o Carlos VII, que era uma das pessoas mais poderosas na Europa, praticamente eles tinham, a família dele, 4 milhões de quilômetros quadrados de terra, inclusive aqui na América do Sul naquela época, e eles decidem dominar a Inglaterra. Então saem aquelas embarcações, Canal da Mancha, com 35 mil homens, um bocado de embarcações, 3 mil canhões nessas embarcações, e de repente o Canal da Mancha, quem andou lá, quem já passou, é um canal. E surge uma tempestade que nunca aconteceu, e só morrem os guerreiros do mal. E chegam as pessoas do bem na Inglaterra na maior paz. A Inglaterra, depois que descobriu que aquilo poderia ter sido um ataque. Portanto, qual que é o grande recado isso? Tem a ver lá com a Catarina de Médici, que nasceu aqui em Uberaba, bem no início do século passado, cuidou do hospital psiquiátrico. Ela foi a rainha Catarina de Médici, aqui em Uberaba. O Brasilzão tem muito a ver com tudo isso, vocês sabem disso. Mas ficou bem claro que nós temos o livre-arbítrio. Mas quando o ser humano abusa do poder, abusa do mal, sabe, se perde, vem uma mão vem uma mão divina. Você usou um termo legal, né, Alessandro? O livre-arbítrio, ele usou uma frase muito legal, precisaria ter escrito e guardado. Mas enfim, ocorre um impedimento, tem limites o livre-arbítrio. Então, quando eu lembro disso, me dá uma tranquilidade enorme quando a gente assiste muitas coisas que estão para ocorrer. Então, aí, preste atenção, porque as tentações para a gente achar que nós não somos de Deus é grande. A minha expectativa é que vocês saem daqui, busquem no Evangelho, capítulo 17, item 3, homem de bem, que na realidade é o ser humano de bem. Mulheres, enfim, homem de bem, tudo bem? Pega aqueles itens, escreva à mão mesmo e procurem dar nota para vocês em cada um desses itens. Eu trouxe alguns aqui para não perder muito tempo. Cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Que nota vocês dão para vocês? Deposita fé em Deus. Que nota? Faz o bem pelo bem. É indulgente? De nota, de 0 a 10. Lógico que a nota não é precisa, mas você vai estar se autoavaliando. Eu não vejo no meio espírita fazer isso. As pessoas leem e falam, olha, que legal. E fica por isso. Então, é uma forma, põe no papel, cola atrás de uma porta que você possa ver, em algum lugar visível, e fica se autoavaliando. Vai ajudar muito nesse período que nós estamos caminhando para a regeneração. A parte mais escura da noite é 1 segundo antes de clarear. Então, olha, nós vamos ser testados. Vamos ser testados. Nós vamos ser testados. Já estamos sendo, mas vão ser muito mais. E esse camarada, o Gandhi, perguntaram para ele, ele falou, mas Gandhi, o senhor passa aí orando o tempo todo
que o senhor está ganhando com isso? Ele falou, olha, na realidade, geralmente eu perco. Eu não ganho, eu perco. E aí ele explicou, eu perco, ou melhor, quando eu passo orando, o que eu ganhei ou o que eu perdi? Eu perdi muito. Perdi o orgulho, orando, a arrogância, a ganância, a inveja, a minha raiva, o prazer de mentir. Eu sabia que o Gandhi tinha prazer de mentir, uma novidade. Eu não podia ter falado no Gandhi. Desculpa, Gandhi. Aí o Gandhi volta, aí o Gandhi, por favor. Aí voltou. Eu preciso tomar cuidado da minha frequência, sabe? Pensamento acelerado. Preciso tomar cuidado. Eu não sei, eu fico convivendo com a geração Z, preciso conviver mais com uma geração mais da minha galera. Mas tudo bem. Olha, não é verdade, Maria? O prazer de mentir, a impaciência, o desespero e o desânimo. Oração. A gente subestima. E olha que ele fala, perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente, por que não? E essa parte é mais legal, olha. A oração educa, fortalece e cura. Por quê? Quando você ora, se eu pedir para vocês pensarem na imagem de Jesus agora, vocês provocam 2 fluxos sanguíneos aqui nesse lobo lateral, que a neurociência está chamando de pontos de Deus, gera imunização gratuita, é saúde. Morou? Só de pensar na imagem de Jesus. E você eleva a frequência da sua energia mental, entrando na egrégora dos emissários de Jesus. Nessa egrégora, a gente recebe energias mentais de educação, a gente se fortalece, lembra os discípulos morrendo de medo, até que o Espírito Santo fortaleceu-os, e aí eles divulgaram o cristianismo, basta ver Paulo, o apóstolo Paulo, né? E nos cura. Olha que legal, cara, as orações. Porque, ó, você sintoniza. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Gandhi. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus Criador. Eu tenho 1 minuto, a oração é gratuita, cara. Vocês sabiam que é gratuita? Mas por ser gratuita, a gente não valoriza. Tá bom. E que coisa... Me expliquem o que é o ser humano. É gratuita. Pouquíssimo. Eu vou trazer aqui o número 2080, que a gente usa muito aí nas empresas e tudo. Apenas 20% possivelmente vão sair daqui e orar um pouquinho mais. 80% não. Esse número é incrível, mas é compreensível. Né? Somente 20% serão promovidos para outra dimensão. É compreensível. Esse número está presente aí em tudo. Hein? São 20% dos times de futebol que angaria 80% dos patrocínios, são 20% das montadoras que vendem 80% dos veículos, são 20% apenas das vossas atividades que agregam 80%. Agrega na vida de vocês, em suma. Apenas 20% de tudo que nós fazemos são essenciais. O restante é desperdício. É desperdício. Nós somos desperdiçadores. A oração é gratuita, gente. E aí, estou fechando, hein? Olha, é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis errou. Um amigo, o pessoal ligado a... Errou na boa, hein? Por favor, quando fala isso... É o seguinte, segundo Roberto Crema, é um grande mestre da psicologia transpessoal, da espiritualidade, enfim, ele tem um grupo, entram aí budistas, vários grupos de várias religiões ecumênicos, vou usar esse termo ecumênico, e ele manteve um contato com São Francisco de Assis. Falar isso no meio espírita é delicado, porque aparecem grandes personagens se comunicando, a gente tem que fazer pergunta. E ele, como é um estudioso, ele foi fazendo pergunta e era o tal do São Francisco, segundo ele. Roberto Crema, pesquisem aí, Roberto Crema, muito conhecido nessa área de psicologia transpessoal. E ali o São Francisco de Assis falou, olha, preciso fazer uma correção na minha oração. Essa é a última parte da oração famosa do São Francisco da cidade de Assis. De Assis, que ele foi lá para aquela outra cidade ali, 30 minutos de Assis, e a batalha das cidades, o tempo está estourando, eu não vou viajar muito. E aí ele falou, por favor, corrija, é servindo que se vive para a vida eterna. E foi aí que o Roberto Crema falou, opa, tem sentido. Não é um espírito está aqui zombando, zombeteiro, tem sentido. Ele corrigiu, tá? Olha, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele
Ele agregou valor. É servindo que se vive para a vida eterna. E aí vamos trazer da Igreja Católica, já que nós estamos trazendo São Francisco de Assis, que a gente sabe que ele tem um pé aqui no Espiritismo, né? Enfim, ele está no Evangelho. Vamos trazer Dom Bosco, que diz em outras palavras, nós nascemos para os outros. Ok? Então fica esse recado. Nós nascemos para os outros. Lembre-se, escrevam isso em algum lugar. O japonês chama de Kanban, para ficar lembrando direto. Pessoal, uma extraordinária semana. Que Deus abençoe a todos. Eu paro aqui.